Já estão sentindo a presença de Deus aqui? O nosso Senhor Jesus Cristo já está neste lugar. Ele também quer falar aos nossos corações. Nós o adoramos, exaltamos o nome dEle e agora Ele falará aos nossos corações. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 1. Amém? Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Amém? Pode tomar os seus assentos. Esse é o meu texto-chave desta pregação. E a parte principal aqui deste texto é a parte B. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Amém? E quando eu li esse texto, eu pensei muito na Igreja do Senhor como um todo, não só o nosso ministério, mas todos os outros. E nessa questão de crescer e se aprofundar nas coisas de Deus cada vez mais. E eu acho muito legal essa carta aos Tessalonicenses. As duas cartas, para mim, eu tenho um carinho muito grande pelas duas. Eu gosto muito desses dois textos, pois a igreja de Tessalônica tem muito a ensinar a igreja atualmente também, a maneira de viver, porque Paulo escreve para eles e ele elogia bastante. Não significa que a igreja não tinha alguns problemas, ela tinha alguns problemas a serem resolvidos. A gente vê isso bem nítido em 2 Tessalonicenses, no último capítulo. Mas é uma igreja bastante elogiada, mesmo tendo um probleminho ou outro ali. Era uma igreja muito elogiada por Paulo. E é muito interessante isso, porque é uma igreja que dava ouvidos a tudo que lhe era ensinado e colocavam em prática. Não só ouviam falar da palavra de Deus, mas esses assim guardavam em seus corações e as colocavam em prática. Isso é uma das coisas mais importantes para a igreja: ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E é uma coisa que às vezes a igreja não tem feito. A gente às vezes vem para a igreja, escuta tudo que é dito, mas não colocamos tudo para ser feito. Tudo que ouvimos, tudo que foi ensinado, a gente acaba não colocando para ser feito. Pois muitas vezes a igreja do Senhor não gosta de ouvir exortações, algo que venha confrontar a sua própria carne, e alguns acabam ouvindo, mas não colocando em prática. Por quê? Porque estão vivendo de uma maneira carnal, não de uma maneira espiritual. E aqueles que vivem de maneira carnal apenas ouvem, mas não colocam a palavra do Senhor Jesus Cristo em prática. E quando o Senhor ele nos ensina acerca da sua palavra, quando os apóstolos deixaram vários textos para a gente, no passado foi escrito muitas coisas para nós, e todas essas coisas são pregadas à igreja, colocadas diante da igreja, para que a gente venha corrigir as nossas vidas. Existem mensagens que vêm para realmente nos colocar para cima, para nos animar, mas vem muitas outras mensagens que é para exortar a maneira que estamos vivendo, para que a gente venha se corrigir e andar de uma maneira que agrade a Deus. Só que muitas vezes isso tem sido uma coisa muito complicada para a igreja. Por quê? Porque ninguém gosta de ouvir uma exortação, ninguém gosta de ouvir uma cobrança, ninguém gosta de ser corrigido. Mas é muito interessante na igreja de Tessalônica, porque Paulo ele comenta que no capítulo 2, se eu não me engano, ele comenta a respeito disso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz assim, do verso 3 do capítulo 2, ele diz assim: pois nossa exortação não tem origem
não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. E ele diz assim ainda no 5, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, e nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer dos outros. Olha aqui o que Paulo fala, ele não está trazendo uma mensagem para acariciar o nosso ego, ou para acariciar a nossa cabeça e falar, não, continua assim, não tem problema, pode se manter desse jeito. Não, ele trouxe uma exortação para a igreja de Tessalonicenses, onde eles precisavam mudar a sua vida, e eles deram ouvido a essa palavra, tanto que no capítulo 1 a gente vê Paulo elogiando a igreja de Tessalonicenses, por realmente ter dado ouvidos a tudo o que lhes foi dito, e ter mudado a sua maneira de viver. A igreja de Tessalônica soube receber a exortação de Deus com amor. Eles entenderam que a correção do Senhor é com amor. E quando uma igreja entende isso, meus irmãos, você vai ver um crescimento grandioso. Não só na sua própria vida, mas de todo o ministério. Quando a igreja aprende a receber uma exortação do Senhor, uma correção do Senhor, assim como a igreja de Tessalonicenses. Vamos dar uma olhada no capítulo 1, o que Paulo estava dizendo para eles. Capítulo 1, do verso 2 em diante. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Ele diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente de nosso Deus e Pai. O que vocês têm demonstrado, olha só, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Olha só, não ficou só pelo ouvir deles. Eles não só ouviram a palavra, mas olha só, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Ou seja, eles deram ouvidos à palavra de Deus e colocaram em prática. Por isso que o poder do Espírito Santo estava com eles. Porque eles deram ouvidos à palavra de Deus e a colocaram em prática. Não basta só ouvir o que é pregado, o que é ensinado, mas você precisa colocar tudo isso em prática. Por mais que seja doloroso algumas mensagens, algo que às vezes Deus traz para exortar a sua igreja, que confronta diretamente com a nossa carne, entenda que é necessário para que andemos com Deus. E é isso que a igreja de Tessalônica estava fazendo. Por isso que Paulo claramente começa a elogiá-los, pois eles deram ouvidos à palavra de Deus e estavam colocando ela em prática. E aí a gente continua, e ele diz assim, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. E aí no verso 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha só, eles receberam uma palavra na qual eles precisavam mudar as suas vidas, deixar o velho homem para trás e viver de uma maneira que honrasse e glorificasse a Deus. E assim eles estavam fazendo. Por isso que Paulo diz assim, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, vocês estão praticando a palavra corretamente. E Paulo escrevia com grande alegria a essa igreja, porque ele via o comprometimento dessa igreja com a palavra de Deus. Mesmo em momentos de exortação e correção, essa igreja recebia como? Com alegria, que vem do Espírito Santo. Às vezes a gente acha doloroso uma correção, uma pregação um pouco mais dura, às vezes a gente fica, meu Deus, mas era daquele jeito que eu preferia fazer, mas Deus não quer que seja daquele jeito, por isso que Ele está corrigindo a igreja. E aí o que você deve fazer? Receber com alegria. É difícil? É difícil muitas vezes,
porque está confrontando as nossas vontades, as vontades da nossa carne. O que a gente quer fazer está sendo confrontado. Por isso é dolorido. Mas aqueles que realmente entendem que essa correção é com amor, a recebem com alegria. E é isso que falta na igreja do Senhor como um todo. Precisamos receber a palavra de Deus com alegria. Seja ela uma palavra para te levantar, ou seja uma palavra de correção. Às vezes a gente toma uns tabefes da palavra de Deus, mas isso é o amor do Senhor Jesus por cada um de nós. Porque Ele não quer ver a gente se perdendo aí fora, e no dia final a gente acabar descendo para o céu, e viver o resto da vida no lago de fogo e enxofre. Deus, Ele pensa nisso, e Ele quer cuidar de você, por isso que Ele corrige, assim como um pai corrige um filho para colocar ele na linha. Olha, filho, você não pode fazer isso. Às vezes toma uns tapinha, mas é para quê? Para entrar na linha. E é isso que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, faz com a gente. Ele às vezes nos corrige, e é como se tivesse mesmo do nosso pai. Mas a gente precisa entender que é com amor, que é para que a gente venha corrigir a nossa maneira de viver e andar de uma maneira que agrade ao Senhor. Por isso devemos nos espelhar na igreja de Tessalonicenses, onde eles realmente estavam dando ouvidos à palavra de Deus e a colocando em prática. Eles estavam sendo imitadores de Paulo e do Senhor, ou seja, estavam agindo da maneira que a palavra pedia. Versículo 7. Assim tornaram-se, olha que legal, assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Olha só, eles estavam vivendo de uma maneira que agradava tanto a Deus e vivendo fielmente a palavra, que olha o que estava acontecendo, eles se tornaram modelo para todos os outros crentes. Era uma igreja modelo para todos os outros crentes, tanto na Macedônia quanto na Acaia. E aí a gente vai para o versículo 8, que ele complementa isso: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais sobre isso. Olha o Paulo falando. E aí a gente vai ao versículo 9, que ele completa: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a gente está vendo claramente que eles deixaram a maneira antiga de viver e estavam vivendo de uma maneira que agradava a Deus. E essa maneira deles viverem estava se propagando pelas regiões próximas, se propagando na Macedônia, na Acaia, e com certeza muitas outras pessoas às vezes estavam falando: nossa, vocês viram a igreja de Tessalônica, a maneira que eles vivem em santidade, seguindo fielmente a palavra, a fé que eles têm está se propagando por toda a região, porque eles viviam de maneira digna a palavra de Deus. E isso falta às vezes na igreja, às vezes falta esse passo para o crescimento, porque a gente viu no capítulo 1 no capítulo 4, no versículo 1, né, que Paulo, ele falou para eles, né, vocês estão vivendo de uma maneira legal, tá muito bom a maneira que vocês estão vivendo, tá legal, parabéns. Mas aí Paulo, ele fala no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4: quanto aos mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Ou seja, eles estavam vivendo da maneira que Paulo tinha falado para eles. Mas aí Paulo vai um pouco além, ele diz: agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Ele não está falando que está o suficiente, tá legal, não, assim tá ótimo. Não, cresçam cada vez mais nisso. Ou seja, se aprofundem mais ainda no amor, na obediência, na comunhão, na fé. Paulo está falando para eles: se aprofundem mais. Está muito bom a maneira que vocês estão vivendo, mas vocês podem ir além.
A gente vê uma passagem na Bíblia, né, a respeito das águas, no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, mas existem águas mais fundas, e a igreja do Senhor, ela pode ir mais fundo, basta a igreja querer ir além. A gente não pode ficar conformado com a maneira que estamos. Talvez esteja legal, talvez esteja legal, mas Paulo, assim como falou para a igreja, Cristo fala para nós: vocês podem ir além, cresçam mais ainda na palavra de Deus. Se a gente pode ir além, devemos assim fazê-lo. Como? Eu preciso meditar mais na palavra, eu preciso orar mais a Deus, eu preciso ter mais comunhão com os meus irmãos. Tudo isso vai aumentando cada vez mais, quanto mais dedicamos o nosso tempo a Deus. Principalmente como igreja, quando estamos todos reunidos, juntos, fortalecendo uns aos outros, guiando uns aos outros, levantando aquele que está caído. Às vezes a gente precisa estar atento aos que estão parando de vir, a gente precisa observar isso. Às vezes é difícil, são pessoas às vezes que não são tão próximas a nós, mas a gente precisa começar a reparar para que essas pessoas não acabem deixando o nosso ministério, pois depois Deus pode nos cobrar por isso. Olha, tinha um irmão que estava indo lá na igreja de vocês, vocês não deram atenção e esse irmão se perdeu por aí. E às vezes faltou da gente realmente agir como igreja, assim como a igreja de Tessalonicenses estava fazendo, que a gente vai ver ainda coisas extraordinárias dessa igreja. Vamos então prosseguir nesse capítulo 4, para vocês verem mais ou menos ainda como a igreja de Tessalonicenses está agindo. Olha só, versículo 2: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Precisamos nos santificar. E aí ele diz assim: abstenham-se da imoralidade sexual. Muito cuidado com isso, pois isso pode fazer às vezes pessoas caírem e tropeçarem na sua caminhada com Deus. E aí ele prossegue: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Paulo está instruindo mais uma vez a igreja de Tessalonicenses, que já vive de uma maneira assim, mas ele está falando: se aprofundem mais ainda nisso, cresçam mais ainda nisso. E aí a gente vai para o versículo 5: não dominados pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha só, ele falou: não preciso continuar escrevendo sobre isso, porque vocês já estão fazendo isso. Vocês estão vivendo amando uns aos outros. E aí ele continua no verso 10: e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Mais. Ele não está falando: não permaneçam dessa maneira, vocês podem ir mais. E ele é muito claro, e ele ainda finaliza no versículo 12: a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora, e não dependam de ninguém. Precisamos ser uma igreja santa, agir de uma maneira honrosa que glorifique a Deus, para que os que vêm lá fora tenham o desejo de conhecer este mesmo Deus que servimos, no qual eles possam falar: olha, a igreja CD é abençoada por Deus. Eles vivem de uma maneira santa, honrosa e que agrada a Deus. E não só isso, parece que essa igreja está querendo se aprofundar cada vez mais nisso. E Deus com certeza ficará cada vez mais feliz com este ministério, com esta igreja, assim com todos os outros ministérios que buscam isso, essa profundidade maior. Não se acomodam: a maneira que tá bom. Não,
vai além. Deus quer além, Ele quer uma intimidade muito maior. E Ele vai se aproximar cada vez mais daqueles que se aproximam dEle. É assim que o Senhor faz. E é muito interessante, porque Paulo, ele consegue, na minha opinião, lendo Tessalonicenses, ele consegue mandar coisas sólidas para esse ministério. Esse ministério não está mais no leite, já estão nas coisas sólidas. Tanto que Paulo aborda assuntos bem interessantes para frente, né? Ele fala sobre a vinda do Senhor, sobre alguns textos que a gente às vezes fica, nossa, são coisas bem teológicas às vezes para se analisar, e essa igreja já estava recebendo esse tipo de mensagem por Paulo, ou seja, já estavam vivendo de uma maneira sólida. E aí a gente vê lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, porque é muito interessante que a gente vê em muitas outras cartas, as igrejas realmente tendo que ser exortadas, capítulo a capítulo, as igrejas serem exortadas por Deus, Paulo mandando, não vivam assim, não façam isso, não façam aquilo. E a igreja de Tessalonicenses, acho que tem 1 ou 2 momentos que Paulo coloca uma questão de correção, mas a igreja é mais elogiada. Por quê? Porque eles já não estão mais no leite, eles já estão nas coisas mais profundas. E aí, olha só, olha como a igreja como ele fala para a igreja de Corinto. Ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E aí a gente vai ao versículo 2, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Ele pergunta para a igreja, por quê? Porque estão agindo de uma maneira que desagrada a Deus e ainda tendo divisões entre o próprio povo de Deus. Aí a gente vai lá para a igreja de Tessalonicenses, parabéns por estarem vivendo amando uns aos outros, vocês têm amado todos os outros em toda a Macedônia. E eles, por estarem agindo dessa maneira, Paulo começa a trabalhar com eles de uma maneira mais profunda, se aprofundem mais, e aí Paulo começa a falar de temas mais profundos para esse ministério, para esta igreja de Tessalônica. Enquanto Corinto estava lá recebendo várias pauladas, na primeira carta dos Coríntios, meu Deus, são cada coisa que a gente vê acontecendo no meio da igreja, e Paulo tendo que, cara, tenho que corrigir, o pessoal chegar aos meus ouvidos isso, tem que corrigir eles aqui, corrigir eles ali, corrigir e tal. Mas por quê? Porque a igreja ainda não estava recebendo com amor e com alegria a correção. Mas a igreja de Tessalonicenses ouviu, e na primeira carta que Paulo já manda para eles, já manda elogiando, um monte de coisa, porque estavam vivendo de uma maneira que agradava a Deus. E aí, olha que interessante, a gente terminou aqui no capítulo 4, eu não vou ler o 5, porque vai falar a respeito da vinda do Senhor, e era algo profundo ali que Deus colocou para a igreja, mas como o assunto não é esse, vamos aqui, no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses agora, olha que interessante também, vamos do verso 3 em diante, vamos continuar dando mais uma olhadinha nessa igreja que é modelo para a gente também. E ele diz assim, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha só, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses ele falou, cresçam mais ainda nisso. E agora ele escreve uma segunda carta, já chegaram coisas aos ouvidos de Paulo, e Paulo fala para ele, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, ou seja, vocês estão se aprofundando ainda mais. Vocês estão indo mais fundo na palavra de Deus, vocês estão indo mais fundo no conhecimento, em conhecer mais ao Senhor, e agir de uma maneira que agrade a Deus. E muito aumenta o amor de todos vocês um pelos outros. Olha só, muito aumenta, não para, o amor está aumentando cada vez mais nessa igreja, neste ministério, cada vez mais aumentando, porque eles estão dando ouvidos à palavra de Deus. Quando Paulo falou para eles, cresçam mais, eles falaram, então vamos crescer mais ainda, e assim eles estavam fazendo. Tanto que Paulo escreve na segunda carta, parabéns,
porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Versículo 4: por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. A igreja ainda estava sendo perseguida, mas mesmo assim essa igreja continuava a viver de uma maneira que agradava a Deus. Mesmo em meio a toda aquela perseguição que ela estava sofrendo, ela continuava buscando a Deus, se aprofundar mais na presença de Deus, mais na palavra de Deus. Vou amar mais ainda o meu irmão, vou obedecer mais ainda a Deus, mais, é isso que precisamos, mais e mais fundo. E aí ele vai para o versículo 5: elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Olha só, volta lá no 5. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino. Ou seja, a maneira que eles estão vivendo está fazendo com que eles sejam considerados dignos do reino de Deus. Se você quer ser considerado digno do reino de Deus, comece a viver baseado na palavra. Receba as exortações, as mensagens que vêm para nos corrigir, receba com amor, para que assim você possa andar e viver de uma maneira santa e seja digno do reino de Deus. Versículo 6: é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Mas ele fala, talvez não fosse naquele momento, porque ele complementa aqui, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. No verso 8, ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Verso 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essas são as consequências daquele povo que estava criando tribulações para a igreja do Senhor. Talvez eles não ficassem em paz ali naquele momento, e não ficaram, foram perseguidos até o fim, e ainda a igreja é perseguida em muitos lugares hoje. Mas às vezes essa punição talvez ainda não seja aqui, seja nesse dia. Todos esses que perseguiram e maltrataram a igreja do Senhor sofrerão. E aqueles que receberam a exortação de Deus a mudarem as suas vidas e permanecerem de uma forma fiel a Ele, esses herdarão o reino dos céus, pois o Senhor achará graça em cada um de nós que vive dessa maneira santa e digna sobre a terra. Amém? Verso 10: isso acontecerá no dia em que Ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Glória a Deus. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus o faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Amém? Tem mais um versículo ainda, só para finalizar, no 12. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, glória a Deus, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Viva de uma maneira que agrade a Deus. Vivam em comunhão, como igreja, unidos, fazendo a vontade de Deus, recebendo as instruções que são dadas neste altar, as instruções que não são dadas por nós homens, mas sim pelo Cristo. Que recebamos realmente tudo aquilo que o Senhor quer nos falar, e que possamos realmente viver de uma maneira que o agrade. E aí muito interessante ainda, porque
ele ainda volta para a questão sólida de novo, e ele começa a falar do homem do pecado, que ainda estaria por vir, e começa a falar de assuntos profundos novamente com a igreja de Tessalônica. Por quê? Porque eles estão se aprofundando na palavra, e ele está vendo, não, eles realmente estão buscando, então vamos revelar mais coisas para essa igreja, para que ela continue firme buscando a Deus. E aí no versículo 13, ele dá uma exortação à perseverança da igreja. E aí a gente vai no 2, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, verso 13 de 2 Tessalonicenses. E ele diz assim, ó: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Nós estamos incluídos nisso, amém? Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Apeguem-se a tudo aquilo que foi ensinado por Jesus Cristo, seja no Velho e no Novo Testamento. Ouça as instruções de Deus para a sua vida e viva dessa maneira, assim como Paulo está falando para esta igreja. Permaneçam firmes. Ele está fazendo uma exortação à perseverança, para eles continuarem firmes, e ele dá essa instrução: permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Igreja, pratique o bem todos os dias, sejam em atos ou sejam em palavras. Sempre pratiquem o bem, ajam sempre de uma maneira que agrade a Deus. E aqueles que vivem de uma maneira digna de Deus, de serem filhos de Deus, esses dão ouvidos à sua palavra e seguem a instrução que lhes foi dada. E é muito interessante, porque a gente vê por um momento agora a igreja recebendo uma correção, a igreja de Tessalônica, porque eles são seres humanos também, não são perfeitos, às vezes acontecem problemas no meio da igreja. E a gente vai lá para o capítulo 3, no verso 6 até o verso 15. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, do capítulo 3, do verso 6 até o 15. Ele diz assim, ó: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão. Olha, está falando irmão, todo irmão, às vezes pessoas da mesma igreja. Se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Paulo falando, a gente não ficou ocioso, era da igreja? Não era, não, sempre se manteve firme. E ele está falando isso para a igreja de Tessalônica: permaneçam firmes, porque a gente ficou sabendo que tem irmãos entre vocês que estão meio ociosos. E aí a gente vai para o versículo 8, ele diz assim, ó: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Olha só, Paulo fazia questão de viver de uma maneira santa e irrepreensível, para que a igreja pudesse se espelhar nele. Que você, meu irmão, minha irmã, possa realmente viver dessa maneira que Paulo vivia, para que você seja espelho para os seus outros irmãos em Cristo e espelho para as pessoas que estão lá fora também, para que você possa refletir a luz de Deus que está em você, para que as pessoas olhem para você e falem: eu quero viver da maneira que o pastor Marcos vive, que a pastora Fátima vive, que o pastor Gabriel vive, que o pastor Antônio vive, os demais membros, as lideranças da igreja. Por quê? Por que devemos viver dessa maneira? Porque os nossos liderados se espelham em nós. Se a gente não vive de uma maneira digna, talvez os nossos liderados olhem:
mas nem o meu líder, que é meu líder, vive assim, por que que eu vou viver assim? Paulo então fazia questão de viver dessa maneira digna, que realmente agradasse a Deus em todos os momentos, para que a igreja pudesse olhar para ele e se espelhar nele. Devemos viver assim como Paulo, pois Paulo está imitando a Cristo, e é assim que nós devemos viver. E Paulo se preocupava muito com isso, para que todos realmente pudessem viver dessa maneira. Então nós, assim como Paulo se preocupava, nós devemos nos preocupar de viver de uma maneira que agrade a Deus, para que os que estão ao nosso redor possam se espelhar em nós. E quando todos começarem a pensar assim, meu Deus, essa igreja aqui vai... E a gente vai ao versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Olha só, ainda estão, além de não estarem ajudando, estão se intrometendo na vida dos outros, nas coisas que estão acontecendo. Talvez era um povo crítico, talvez a igreja do Senhor estivesse trabalhando ali e ele estava lá: não, isso aí está errado, vocês não deviam fazer dessa maneira, e não faz nada. Paulo talvez estivesse falando de pessoas assim, essa maneira ociosa. Não estavam para colaborar com a igreja, mas sim para criticar e sair cuidando da vida dos outros. Que você não seja um desses, que você seja um crente fiel, que trabalha na obra de Deus, que abençoa a obra de Deus, que auxilia todos que estão trabalhando na obra de Deus. Seja você essa pessoa. E aí a gente vai para o versículo 12. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem, nunca. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Olha só, é pesado, mas ele está falando isso para que essa pessoa possa entender: meu Deus, eu estou agindo da maneira errada, então eu devo voltar realmente a trabalhar com eles para o crescimento da igreja do Senhor. E aí ele completa no 15 dizendo assim: contudo, não o considerem como inimigo. Está mandando você não tratar como inimigo. Você não vai olhar para o irmão que às vezes está ocioso, ou às vezes o irmão que critica muito as coisas, não olhe para ele como inimigo. Não, esse aqui não é dos nossos. Calma, que também não é assim que a gente deve agir. A gente não acabou de ver: façam sempre o bem. E aí ele diz: contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Correção, mais uma vez, correção. E aqueles que recebem essa correção com alegria, esses começam a fazer cada vez mais a vontade de Deus. E Paulo continua: apeguem-se às coisas de Deus, aprofundem-se nas coisas de Deus, cresçam, não aceitem continuar da maneira que estão, cresçam. Muitos aqui trabalhavam na igreja e às vezes dá aquela desanimada, dá aquela parada, mas o Senhor está falando para a gente aqui esta noite: volte a trabalhar, cresça mais, se aprofunde mais na minha palavra, busque mais a minha presença, esteja cada vez mais firme diante de mim, e eu o guiarei para caminhos que você jamais viu. O Senhor está contigo esta noite, que você possa receber a palavra dele em seu coração, sempre, não só hoje, mas todas as pregações que são trazidas nesse altar não são de homens, entenda, é o Senhor Jesus Cristo falando aos nossos corações. Se for correção, amém, se não for também, amém, mas que você esteja pronto a receber tudo aquilo que o Senhor for falar para você, nesta casa, através de quem estiver pregando aqui. Receba com alegria. E eu gostaria de finalizar no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do verso 12 em diante. Gostaria de finalizar neste texto. Recebam isso em seus corações, amém? Ele diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para que os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos,
confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes um para com os outros. Olha só, vamos focar um pouquinho neste versículo. Uma instrução que Paulo estava deixando à igreja de Tessalonicenses. E que na segunda carta a gente vê que eles receberam isso. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos. Se você está vendo que tem alguém meio ocioso, meio devagar, esteja do lado dessa pessoa, alertando ela, corrigindo para que ela prossiga no caminho correto. E ele diz assim: confortem os desanimados. Igreja, a gente precisa estar atento às coisas que estão acontecendo no nosso ministério, atento uns aos outros, porque às vezes tem pessoas desanimadas que a gente deixa passar desapercebido, mas que a gente comece a ser mais observador. A gente está por volta de, a nossa igreja tem por volta de uns 90 membros. Imagina, pelo menos 50 olhos de olho em quem está desanimado, em quem está devagar. Se a gente começa a se atentar a essas coisas, a gente consegue dar auxílio para essas pessoas. E essas pessoas que estavam desanimadas vão se reerguer e vão começar a ajudar aqueles que também estão desanimados. É uma cadeia. E ele diz assim: auxiliem os fracos, aqueles que estão fracos. Se a gente está forte, a gente precisa ir lá, estender o nosso braço e falar: vamos, meu irmão, está difícil para você, mas eu posso te ajudar. Se começar a ficar meio pesado para mim também, eu chamo mais um irmão, a gente vai em 2 e te leva, até você se reerguer, se fortalecer. Isso é igreja, isso é igreja. E ele fala assim: sejam pacientes para com todos. A gente precisa agir com paciência. Tem gente que às vezes é difícil de lidar, mas Paulo está falando para eles: ajam com paciência. E a gente vê claramente que na segunda carta eles ouviram isso e realmente estão agindo dessa maneira, com paciência com todos. E às vezes falta isso. Às vezes o mundo fica tão agitado, a gente fica tão estressado com as coisas da nossa vida, que às vezes a gente distrata o irmão, ou age de uma maneira com raiva, e às vezes chega aqui, aí você passa direto pelo irmão, nem cumprimenta. Cuidado, cuidado, que a gente venha agir com paciência, com amor. Assim como Paulo estava instruindo essa igreja de Tessalônica, o Senhor Jesus Cristo está instruindo a nossa igreja hoje, que venhamos agir com essa paciência. E o verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Olha só, ele está falando: sejam bondosos entre igreja e lá fora também, bondosos com todos. Tanto que o Senhor Jesus Cristo fala do amor ao próximo e o amor uns com os outros. E igreja e o pessoal lá fora ajam dessa maneira amorosa e bondosa com todos. Amém? Alegrem-se sempre, sempre mantenham-se alegres, mesmo quando vier paulada na pregação. Alegria, ânimo e força. 17, ele ainda: orem continuamente. Isso aqui é uma lição para a nossa vida para sempre. Precisamos estar em constante oração, buscando o nosso Deus. E a gente via claramente que a igreja de Tessalônica estava fazendo isso, mano. E é impressionante. Por isso que eu gosto muito dessas 2 cartas, porque era uma igreja que dava ouvidos a que era dito a eles. Que a gente também possa agir dessa maneira, dando ouvidos a tudo que nos é ensinado, que a gente possa ouvir e colocar em prática, tá? Lembrando sempre disso, tá? Não ouça só, mas coloque em prática o que lhe é ensinado. 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E o 19 também, eu vou ler até o final, vamos lá, até o 28, ainda tem um tempinho. Não apaguem o Espírito, não deixe o Espírito Santo se apagar, mas que você venha manter essa chama acesa no seu coração. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, tá? Você não pode simplesmente descartar tudo, mas Paulo está falando para você: faça uma análise do que lhe é ensinado, do que lhe é falado, e retenha tudo aquilo que é bom. Não só ouça, mas coloque em prática. Paulo está falando para a gente: faça uma análise, tá? Porque às vezes a gente também ouve uma pregação aí fora, e às vezes foi uma pregação legal, mas a gente deve reter o que é bom, e aquilo que às vezes talvez a gente olhou e, bom, isso aqui não está condizendo com a palavra de Deus. Bom, amém.
Mas eu só não vou absorver isso, eu vou absorver as coisas boas que me foram instruídas nessa mensagem, nessa profecia, nessa pregação. Amém? E aí o versículo 22, afastem-se de toda a forma do mal, vivam longe do mal, das tentações que tentam te tirar da presença de Deus. Sempre se afaste disso, fuja disso. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, precisamos manter realmente essa vida irrepreensível em santidade ao Senhor, para que no dia de sua vinda nós possamos ser aprovados por Deus e estar vivendo com Ele eternamente nos céus. Eu acredito que todos aqui querem morar com Deus na eternidade, viver todos os dias com o Senhor Jesus Cristo, diante da presença dEle, a forma gloriosa dEle na sua frente. Todos querem ver isso, mas se você quer ver isso, comece a viver assim como a igreja de Tessalônica estava vivendo, de uma maneira que agradava a Deus. Amém? E esse é o último versículo, 24? Não, ainda tem mais um pouquinho. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 25. Irmãos, orem por nós. Aí Paulo pedindo oração, né? Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, ósculo santo, né? Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos, passar todas as instruções a todos eles. E ele finaliza a sua carta dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Esta é a mensagem. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.